Amém? Então vamos lá, Atos 4, a partir do 23. Vou ler na NVI. Diz assim o texto: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Essa pregação, ela surgiu de uma conversa. Na nossa equipe nós temos um casal que nós apoiamos, que eles são de um dos países que a gente viu ali da lista, eles são iranianos. E eles trabalham com a gente na nossa equipe. E uma vez, sentado com eles, logo no início do ano, a gente começou a conversar sobre perseguição. Ele começou a contar as perseguições que ele não tinha sofrido, perseguição física, mas a perseguição que ele tinha sofrido muito forte era a perseguição religiosa. Como o culto é gravado, não vou citar nomes aqui, mas ele começou a contar as experiências, as coisas. E à medida que ele ia contando, o olhar dele ia mudando. Era um brilho no olhar por ter enfrentado aquilo e ter permanecido, perseverado. E eu ficava olhando aquilo, e a cada palavra que ele falava, meu coração queimava ainda mais, assim, de olhar e presenciar uma pessoa que sofreu perseguição, que teve que abandonar o seu país, que teve que sair, e a pessoa falando tão encorajada, tão cheia de ousadia, das oportunidades que ela teve. A sua esposa foi uma daquelas tradicionais que a gente escuta de histórias, que teve um sonho com o homem de branco, que sonhou com Jesus, e ele vinha e falava: eu sou Jesus, eu sou Deus, e falava aquilo para ela, e ela se converteu por causa do sonho. Ele se converteu porque ele foi para outro país para estudar numa universidade, o país era um pouco mais aberto, e lá ele ouviu sobre Jesus, ele ficou incomodado, começou a pesquisar, foi para a palavra, encontrou Jesus na palavra. E ali ele falando, aquele brilho no olhar de alguém que sofreu perseguição. Eu olhei assim e falei: eu preciso aprender a ser crente com uma pessoa dessa. Eu preciso fazer aquela oração que os discípulos pediram para Jesus, né? Aumente a nossa fé. Porque aquela vida, aquela pessoa, ela tem mexido toda vez que eu encontro com ele. A minha mãe teve lá num período e a gente teve uma conferência, ele falou na conferência. E toda vez que eu encontro com ele, eu fico ainda mais encorajado. Sabe por quê, queridos? Porque ele está aqui no Brasil fazendo treinamentos e escolas, porque ele quer voltar para o Irã, para onde ele foi perseguido, maltratado, onde ele teve que abandonar muitas coisas. E agora ele está se preparando para voltar de novo. Porque ele quer implantar uma escola de inglês lá e usar a escola para pregar o evangelho. É poderoso ver o que Deus está fazendo nas nações. É poderoso ver o movimento que Jesus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo nas nações. E nós estamos aqui no culto falando sobre a igreja perseguida, a igreja que está sofrendo, e de fato existe mais de 360 milhões de pessoas passando por isso, passando por perseguições severas, perseguições psicológicas, físicas, sendo mortos, torturados. Mas essas pessoas
tem nos ensinado muito sobre perseverança. Tem nos ensinado muito sobre amor a Jesus. Tem nos ensinado muito sobre encorajamento, sobre vida plena em Jesus. Porque como a Fabrícia contou aqui, vários casos, tem pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, ele tem acesso a um pedaço. Ele lê aquilo, ele fica impactado com aquilo, ele tem que esconder, tem uns que tem que comer mesmo, mastigar, engolir. Tem que esconder, tem que enterrar. E aquilo, aquele pedacinho, incomoda o coração dele, gera transformação. E muitas vezes nós temos isso daqui na nossa casa e a gente não abre. Esses irmãos nos ensinam o que é uma vida plena com Jesus. E pensando nisso, pensando nessa conversa, é que Deus me deu o tema sobre perseguidos, mas vitoriosos. Perseguidos, mas vitoriosos. Quando nós lemos esse texto aqui, para trazer um contexto, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João, eles estão indo para o templo orar, e ali todos os dias era colocado um coxo de nascença na porta do templo. Eles passam por eles, o coxo ali pedindo esmola, pede esmola, esperando receber alguma coisa. Pedro fala, olha para mim, olha para nós. Ele olha, ele recebe, agora eu vou receber alguma coisa. E começa um diálogo, e Pedro e João, eles dizem, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Ele levanta, ele é curado. Quando ele é curado, ele entra no templo. Eu imagino a festa que deve ter sido quando ele entrou no templo. Imagino o susto das pessoas que viam ele todos os dias sentado ali, agora ele em pé, pulando, glorificando a Deus. A festa que deve ter sido, me faz lembrar muito as festas quando tem um pessoal que chega do encontro, né? Que vem entrando aqui, começa aquela festa e... Aquele coxo que agora está de pé, está pulando, está louvando a Deus pelos milagres. Só que as autoridades da lei não gostaram muito daquilo, que está uma bagunça no templo. Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, começa a falar de Jesus, ali começa a testemunhar. E aí, quando ele está testemunhando, as autoridades mexem ali, separam ele e João, prendem ele, deixam eles ali. E aí começa um diálogo com eles, para que eles deixem de falar, deixem de pregar. E aí, nesse diálogo, eles começam, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, nós não vamos deixar. E aí as autoridades advertem, olha, se vocês fizerem, vocês vão ser presos. E aí eles as autoridades liberam eles. E aí chega no texto que nós lemos. Eles vão onde a igreja está reunida, e aí eles começam a contar o que tinha acontecido. E aí os irmãos da igreja, quando veem aquilo, começam a orar ao Senhor. Oram ao Senhor, falam para Deus, pedem para Deus os capacitar para eles continuarem pregando, que é o texto que a gente leu. E pensando nisso e pensando nesse tema, uma pergunta fica ecoando na minha cabeça, o que faz desses irmãos que estão sendo perseguidos, homens e mulheres tão vitoriosos? O que faz deles isso? E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que esses irmãos, eles entendem que a graça e o amor de Deus não é só para eles. Chegou para eles, mas é também para os outros. Isso faz essas pessoas se levantarem e testemunhar. Isso faz pessoas entregarem a ponto de falar, eu vou ser preso. Vai para uma cadeia e dentro da cadeia eles continuam pregando. Isso faz pessoas que entram nas universidades, sabendo que se forem pegos podem ser mortos, torturados, mas não deixam de falar. Porque eles entenderam que esse amor foi dado de graça e ele tem que ser dado de graça. Ele precisa gerar uma resposta. Ele gera uma resposta. Esses irmãos, ao contrário de nós, quando aceitam Jesus, eles perdem tudo.
Muitas vezes nós vamos até Jesus esperando receber alguma coisa. Então a gente vai a Jesus esperando receber uma resposta para um emprego, vai a Jesus esperando receber uma resposta para comprar um carro, para alguma outra coisa, para um investimento. E tudo bem, tem que realmente ir a Deus e tem que orar mesmo, tem que clamar isso. Mas esses irmãos, eles vão para Jesus e eles não esperam receber nada. Eles já receberam tudo. Eles já receberam Jesus. E pelo contrário, eles perdem. Perdem família, porque muitos da família expulsam eles de casa. Perdem amigos, porque os amigos agora não querem mais estar com eles. Alguns perdem a vida. Outros perdem trabalho, reputação. Perdem tudo por amor a Jesus. Por amor a Jesus. É por isso que, quando eu olho esse texto e eu vejo os irmãos do primeiro século, eu vejo o quanto esse amor por Jesus era nítido ao ponto deles realmente se sujeitarem a ser presos, a serem... Se você lê Paulo, então, é uma atrás da outra. É prisão, é naufrágio, é tortura, é apedrejamento, é insulto, é gente dando tapa na cara. E ele continua ali, porque a graça um dia encontrou ele no meio do caminho. E ele continua perseverando. Continua caminhando. Eu tenho meditado muito no livro de Tito. E toda vez que eu vou para esse livro de Tito, eu me pego nessa subdivisão que há no livro de Tito, assim, de você realmente ter sido salvo pela graça para boas obras. Salvo pela graça, que gera em mim fazer boas obras. Alcance de pessoas, que outras pessoas recebam a mesma coisa. Que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive. Que outras pessoas reconheçam a Jesus como Salvador. Que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu terei, que é morar com Jesus na eternidade. E é isso que motiva essas pessoas que estão sendo perseguidas. É o que motiva ele todos os dias. É que o amor que eu recebi eu tenho que dar. É o que faz esses irmãos fazerem essa oração a Deus, falando, nos dá aí mais poder. Faz sinais e maravilhas aí. Nos capacita para pregar. Tem um líder da Jokun, na Nigéria, que ele era terrorista do Boko Haram, que é o grupo terrorista de lá. E um dia ele teve um encontro com Jesus. Hoje ele é um dos líderes mais influentes da Jokun, e o que ele fez quando ele recebeu a Jesus? Eu vou voltar lá no Boko Haram e vou pregar para as pessoas. Mas você pode ser morto, você vai morrer. Mas eles precisam ouvir o que eu ouvi. E aí ele começou a pregar no meio do Boko Haram. E pessoas ali se converteram também. O amor foi dado de graça e precisa ser dado de graça. E esses irmãos entenderam isso. Então, no verso 20 desse capítulo de Atos, que nós não lemos, o pessoal está falando, você não vai pregar não. E aí eles estão dizendo, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos. É o mesmo João que está aqui, é o que vai escrever depois, em primeiro... E ele vai declarar em 1 João 3,16, o multimídia colocar aí na tela para a gente, 1 João 3,16. O mesmo João que está ali com Pedro, depois ele vai escrever isso daí. E para mim isso daí é muito complemento de João 3,16. 1 João 3,16 para mim é um complemento de João 3,16. Porque olha o que ele vai dizer ali, está na tela. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida por nossos irmãos. É isso que motiva pessoas que estão passando por perseguição a continuar. É isso que motiva a igreja que está sendo perseguida, talvez o irmão que está sendo torturado agora, a continuar. Dar a vida pelos outros.
No verso 18, ele vai terminar, João ele vai continuar falando nesse mesmo capítulo. Filhinho, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. É o amor que se dá. E que esses irmãos têm nos ensinado. E que nós precisamos aprender com eles a se dar. O amor mora em mim. E eu dou desse amor para o outro. A segunda coisa que eu aprendo com eles é que esses irmãos, eles têm um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Porque na oração ali que a gente vê em Atos 4, eles pedem, derrama aí do seu Espírito aí sobre nós, para a gente continuar pregando. Capacita, vai fazendo curas, sinais, maravilhas, mas nos capacita a continuar pregando. A ameaça era que se eles fossem continuar pregando, eles seriam presos. Sofreriam consequências. E agora eles estão orando, nos capacita, nos enche. Estende a sua mão para curar, para fazer sinais e maravilhas. Nós não vamos deixar de falar. Só o relacionamento com o Espírito Santo é capaz de diminuir o meu eu. Só o relacionamento com o Espírito Santo é capaz de me fazer entender quem Deus é. João 14, no verso 26, Jesus ele disse sobre a descida do Espírito Santo, e ele vai dizer, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. É o relacionamento com o Espírito Santo que nos faz conhecer mais de Jesus, mais do coração de Deus. É o relacionamento com o Espírito Santo que vai nos fazer a orar por esses irmãos, que vai nos fazer a fazer casa de paz, que vai fazer talvez alguém aqui se levantar e falar, eu vou para tal país, vou pregar o evangelho lá. É só o relacionamento com o Espírito Santo que faz eu e você levantar dessa cadeira, sair lá fora e pregar o evangelho. E esses irmãos estão pedindo, Deus, derrama, nos capacita, nos enche. E Deus vem, derrama, o lugar treme. E aí fala que quando eles tremeram, o lugar tremeu ali, eles foram cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Foram pregar. Porque a finalidade maior do Espírito Santo não é só ser o conselheiro, não é só nos abraçar, não é só ensinar sobre Jesus, mas é nos capacitar para ser testemunha. Atos 1:8 diz isso. A ser mártires, que é a palavra utilizada ali no grego. A morrer pelo Evangelho. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E eles entendiam isso. Então, de fato, o nosso desafio é nos relacionar intimamente com o Espírito Santo. É ter uma vida no Espírito. É andar no Espírito. É todos os dias pedir, Espírito Santo, me auxilie hoje. Espírito Santo, me capacite hoje. Eu não quero entrar no meu emprego e sair sem falar do Senhor. Eu não quero entrar na universidade, na faculdade e ser só mais uma pessoa. Me capacita. Me enche. E é isso que Deus tem feito no meio das nações, queridos. Como eu falei, a gente trabalha um pouco nessa área, principalmente com os países islâmicos, e a gente faz parte de um movimento chamado Movimento de Fazedores de Discípulos. E nesse movimento, nós trabalhamos muito com essa igreja pequena, principalmente para fora do Brasil, as igrejas debaixo da árvore, as igrejas em casas. É um movimento internacional, junto com o movimento de plantação de igrejas. E, queridos, Deus está fazendo coisas poderosas nas nações. O Espírito Santo está fazendo grandes coisas por pessoas que estão dizendo sim ao Evangelho. Então, aqui, eu trouxe algumas informações para dar, e foi muito legal, porque alguns países estavam aqui, de informações que eu tenho sobre o que Deus está fazendo nas nações. Há uma equipe, uma amiga minha faz parte dessa equipe do Tadiquistão, que direto eles estão indo para o Paquistão. E Deus tem feito grandes coisas através de pessoas que se converteram,
ali e que estão plantando igrejas em vários lugares, em várias tribos, estão entrando, pregando o evangelho, e o Espírito Santo está fazendo curas, sinais, maravilhas naquele lugar, e o Paquistão está sendo abalado, porque o Espírito Santo está fazendo grandes coisas. Meus amigos do Irã, falando sobre o que está acontecendo lá, vocês viram provavelmente sobre uma revolução que aconteceu, de uma mulher que foi morta, do hijab, do uso do hijab e tal, mas por trás dessa revolução há uma igreja clamando pela presença do Senhor. E o movimento de plantação de igreja, esse movimento de fazedores de discípulos, hoje é o país que mais cresce o evangelho, o Irã. Porque tem pessoas orando, clamando e indo, dispostas a morrer, mas que tem vida no Espírito. E vida gera vida. E estão andando nisso e vivendo no Espírito. Então, nesse tempo agora, teve o tempo do Ramadã. E nós conhecemos pessoas que estavam lá no meio dos islâmicos, lá, eles fazendo na Arábia Saudita. E equipes de Jocum e equipes de outras missões lá, clamando, evangelizando. E pessoas que foram para lá, para encontrar lá, encontraram Jesus. O Espírito Santo está fazendo coisas, queridos. A minha pergunta é, a gente vai só ver ou a gente vai participar? Exatamente. Nós precisamos ir, nós precisamos orar, ofertar, contribuir, ser participantes daquilo que o Espírito Santo está fazendo, querido. Precisamos arregaçar as mangas e caminhar junto com o Espírito naquilo que Ele está fazendo. Então, tem várias histórias sobre esse mover do Espírito, o que o Espírito Santo está fazendo. E se relacionar com o Espírito Santo é difícil porque muitas vezes nós queremos entender o que o Espírito Santo está fazendo. O que o Espírito Santo está fazendo? E o Espírito Santo está falando, ó, faz isso daqui. E aí você fica, eu vou fazer isso? Mas por quê? E o Espírito Santo não fala nada. Aí você fica, e agora? Aconteceu recentemente com a minha equipe, a gente precisava mudar urgente, onde a gente tem o local de reunião e onde as meninas solteiras moram nesse lugar. E nós precisávamos mudar de lá recentemente. E era meio que urgente a mudança. E aí um dia a gente estava na intercessão, orando, falando, Espírito Santo, nos ajuda e tal. E no meio da intercessão, o Espírito Santo falou, a partir de agora vocês vão arrumar a mala. Aí todo mundo ficou olhando assim, tá bom, vamos arrumar a mala. As meninas foram lá, arrumaram a mala, começaram a fechar tudo. Passou uma semana e nada aconteceu. E aí todo mundo ficou, mas espera, o Espírito Santo falou pra gente arrumar a mala, foi o Espírito Santo que falou. Mas não aconteceu nada, tá tudo fechado. Nós temos que ficar usando copo ali, 2 copos ali, tá tudo engavetado, o que está acontecendo? E aí a gente precisava, porque o novo local a gente tinha para ir, tinha que pagar 2 calções, né? Era 2 meses de aluguel o calção. E aí era R$9.000, e a gente só tinha 3.000 na conta. Tá, Deus falou que ia fazer alguma coisa. Já fechamos, já correspondemos àquilo que Deus está fazendo, já está tudo guardado. Começamos a orar de novo. Deus, faz aí, faz a sua vontade. E aí, naquela intercessão, o Espírito Santo falou com a gente, vocês não vão me pedir nada hoje. Só começa a adorar. E eu quero que vocês comecem a agradecer pelo tempo que vocês viveram lá. Quero que vocês comecem a agradecer pelas pessoas que foram tocadas a partir daquele local. Quero que vocês comecem a agradecer pelos treinamentos que tiveram lá, pelos árabes que entraram e tiveram a vida transformada. E a gente começou, no meio da intercessão, a orar e agradecer e louvar. E começamos as canções começaram a surgir no meio no negócio. O violão nem estava lá, já pegou o violão e começa e vai. Quando acabou, irmãos, acabou assim, ó. Ah, glória a Deus, encerramos uma oração. O celular da nossa líder toca. Um Pix de R$6.000. De uma igreja que o pastor foi incomodado no momento que a gente começou a orar. O pastor foi incomodado, ele mandou mensagem pro conselho da igreja no grupo, ó, o Espírito Santo está falando isso comigo aqui e tal, orem aí onde vocês estão. O conselho na hora orou, falou, é isso mesmo, Deus falou com a gente aqui também, vai.
Na hora ele mandou mensagem pro tesoureiro, o tesoureiro já... E aí quando a gente acabou, todo esse corre, a resposta veio. Você não vai entender muitas vezes o que o Espírito Santo vai mandar você fazer. Talvez o Espírito Santo está já falando coisas com você agora. E você não vai compreender. Mas Deus não nos chama a compreender tudo. Ele nos manda a obedecer, a caminhar. Na caminhada a gente vai entender. Na caminhada vai chegar a resposta. Mas um relacionamento com o Espírito Santo faz a gente achar essas coisas loucas, mas dizer sim para o que Deus está fazendo. E é isso que tem motivado muitas pessoas a andarem com Jesus, a sofrerem, a entregar a sua vida, esse relacionamento com o Espírito Santo. Por fim, a última coisa, correndo aqui, esses irmãos que estão sendo vitoriosos, estão sendo perseguidos, estão morrendo, estão sofrendo, mas eles estão vencendo porque eles estão vivendo por uma coisa. Eles estão vivendo por uma certeza. Deus é digno. Deus é digno. Deus é digno. Deus é digno do meu sofrimento, da minha dor, da minha dificuldade, da minha conquista, da minha alegria, do meu esforço, do meu sim. Deus é digno. Deus é digno. Deus é digno de você estar aqui hoje louvando, exaltando o nome dEle. Deus é digno daquele que não tem esse espaço, mas Ele está fazendo onde Ele pode. Deus é digno. Deus é digno. É isso que faz eles andarem. De entender que Deus é digno. Que não há nada que eles façam que Deus não seja digno. Deus é digno. Nós estamos vivendo um tempo em Jocum de transição. Nosso líder fundador, ele está na reta final de vida dele. E já o médico deu foi 1 mês de vida para ele, 2 meses de vida para ele. Já tem 5 meses isso. E ele não sente mais dor nenhuma. E era para ele estar sentindo dores terríveis, porque os exames só mostram um avanço do câncer dele, está em estágio 4, né? E aí, mês passado, ele teve uma reunião, ele está fazendo reuniões via chamada de vídeo com todas as equipes de Jocum, ele está juntando em alguns lugares específicos, porque Deus tem dado uma última missão para a gente como Jocum, que a gente entende que é a última missão para a volta de Jesus. Deus tem falado conosco sobre as línguas que ainda não têm a palavra do Senhor. Línguas que não têm a tradução oral da Bíblia, né? Nem a escrita mesmo, não, é tradução oral, de falar sobre isso. Deus tem dado o texto de Apocalipse 7 que nós vamos ler no final para encerrar, falando que naquele grande dia, povos de todas as raças, tribos, nações e línguas estarão perante Ele. E Deus tem nos transicionado a mudar a nossa perspectiva. Então tem pessoas agora que estão entrando nas faculdades para estudar sobre línguas. Se tiver alguém aí da área de letras que quiser se envolver, glória a Deus. Mas pessoas que estão estudando agora, pessoas que estão se envolvendo para a tradução da palavra do Senhor para línguas que ainda não têm. São mais de 8.000 línguas que ainda não têm a palavra de Deus. De forma oral, não é nem escrita. Só no Brasil são mais de 200 línguas que não têm a palavra de Deus. Só no Brasil. De povos indígenas e lugares do Brasil. Só no Brasil. Então, a gente tem trabalhado, e Deus tem dado graça para o nosso líder, para ele conseguir ter essas reuniões de motivar e de falar, a visão que nós temos para o próximo ano é isso, nós vamos trabalhar com isso. E agora todo mundo vai focar em oralidade, nós precisamos trabalhar com oralidade para que as pessoas conheçam Jesus, essa é a última tarefa, porque está falando que lá no final dos tempos, todas as pessoas de todas as línguas estarão lá, então se nós focarmos nisso, acabar as línguas, a volta de Jesus está aí. Vamos focar nisso. Então todo mundo tem transicionado para esse tempo, porque Deus é digno de adoração em todas as línguas. Deus é digno. Então, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um exemplo de alguém que entendeu isso, que Deus é digno.
Segundo Coríntios, ele vai ressaltar tudo aquilo que ele passou. No capítulo 11, ele vai descrever todos os sofrimentos que ele teve. A chibatada que ele tomou, pelejamento, naufrágio, tudo que aconteceu com ele. Os insultos. Em Filipenses, ele vai falar que tudo que ele considerava como lucro, para ele agora, ele compara até com um esterco. Toda a religiosidade, todo o ensinamento que ele tinha não era nada. Perto da sublimidade de Deus, de quem Deus é, da presença de Deus, da santidade de Deus. Que ele considerava importante, não é nada, Deus é digno de tudo. Deus é digno de tudo. E aí ele vai escrever na sua última carta, que é 2 Timóteo, no verso 18 ele vai dizer: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Tem pessoas que estão entregando a sua vida mesmo, que sabem que podem ser presas, maltratadas, que podem perder toda a sua reputação, que podem perder emprego, que podem perder seus familiares, porque Deus é digno. Deus é digno de tudo. E é por Ele que nós avançamos. E é por Ele que nós trabalhamos. E é por Ele que nós insistimos. É por Ele que nós continuamos a falar. 2 Timóteo 2, Paulo ele vai dizer a partir do versículo 8: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se morrermos com Ele viveremos. Aquele que quer ganhar a sua vida, perder-la. É o inverso, né? Aquele que perder a sua vida, ganhar lá, é isso aí. Obrigado, irmão. Está pronto hoje para dizer sim para Deus e perder sua vida? Talvez hoje Deus está te chamando para perder sua vida. Não fisicamente, porque no Brasil não tem perseguição. Mas talvez morrendo seu eu hoje. Morrendo sua vontade de andar sozinho, de fazer os seus planos. E começar a andar ouvindo e se relacionando com o Espírito Santo. Tem uma história que eu gosto muito, que é de 2 jovens moravianos, e a gente já está caminhando para o fim, que eles ouviram falar de uma ilha no leste da Índia, que havia mais de 3.000 africanos que trabalhavam como escravos. Isso há muitos anos atrás. E aí eles descobriram que havia um dono britânico que eles conheciam, mas que esse cara era ateu, e aí eles foram até esse dono. E esses 2 jovens, eles perguntaram para esse dono se tinha algum pregador lá e tal, e ele falou, já foi, cortou. E eles perguntaram como que faria para ir e tal lá, e ele falou que não aceitava. E aí eles falaram assim, então nós podemos ser seus escravos? Nós podemos ir para lá? E eles mesmos se venderam como escravos. Foram para lá. E as pessoas vendo aquela situação, perguntando sobre as famílias deles, questionando eles, falaram, você sabe que se vocês forem para lá é para sempre. Vocês não vão ver mais suas famílias. Seus amigos. Como que vocês vão deixar isso de lado?
Os jovens então levantaram o dinheiro, eles mesmos pagaram para se vender como escravo. Custearam toda a viagem para ir até lá. E no dia da partida, seus familiares estavam ali chorando por aquela decisão. E eles, sabendo que nunca mais iam ver os seus familiares, quando o navio estava partindo, eles declararam uma frase que ela virou o lema dos moravianos, que ela diz assim: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através da minha e da sua vida. E da vida desses que estão morrendo, que estão sofrendo. Que o cordeiro receba, porque ele é digno. O cordeiro é digno. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos ler um texto juntos para encerrar. Deus é tão bondoso conosco que ele já deu o spoiler do que vai acontecer. Então eu falei o texto e a gente vai ler juntos. Atos 7. Desculpa, Apocalipse 7. Hoje é Apocalipse 7. A partir do versículo 9. Vai estar projetado para a gente tentar ler junto. E eu queria que você, na leitura desse texto, pensasse mesmo, imaginasse esse grande dia. Imaginasse esses irmãos que nós vamos encontrar de outras nações que morreram pelo Evangelho. Imaginar os irmãos que estão sendo alcançados pelos missionários que nós estamos aqui investindo na vida deles. Os senegaleses que vão estar lá. Os árabes. Os irmãos da República Dominicana. Que vão estar lá pela sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Na oração, na intercessão. Vamos ler esse texto juntos. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Pode passar, gente. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Pode passar, gente. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro será o seu pastor. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Temos que chorar com os que choram mesmo, com esses irmãos que estão sofrendo. Temos que orar por eles. Não só num culto, mas continuar todos os dias, colocar no nosso caderno de oração e lembrar deles.
Mas precisamos olhar para esse texto e saber que naquele grande dia, naquele grande dia, o Senhor, o nosso pastor, enxugará dos olhos toda lágrima. Imagine a festa de pessoas de todas as tribos, raças, nações, povos, línguas, louvando, exaltando, uns pulando, outros dançando, uns gritando. Naquele grande dia, o cordeiro que foi imolado receberá a recompensa do seu sacrifício. E só uma vida de quem entende que o amor foi dado de graça e precisa ser dado de graça. Só a vida daquele que entende que o relacionamento com o Espírito Santo produz grandes coisas e é o que nós precisamos caminhar todos os dias. Só a vida daquele que entende que Deus é digno de tudo. É o que Deus está nos chamando a esse compromisso nessa noite. É o que Deus está nos chamando a corresponder nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei o que o Espírito Santo está soprando no seu coração agora. Talvez tem gente aqui que Deus está dizendo: quero você de tempo integral. Sai do seu trabalho, que eu quero te levar para uma dessas nações. Talvez Deus tenha chamado algumas aqui para ser intercessoras, para se comprometer a orar por um desses povos. Talvez Deus está te chamando para se comprometer também com essa tradução oral da Bíblia. Tem um site que a Jocum desenvolveu com a lista dos 8.000 povos, e você pode adotar, você pode entrar lá e adotar um povo em oração, para que Deus levante pessoas para traduzir, para irem até esses povos. Talvez o Espírito Santo está te chamando aqui para ser um acolhedor, alguém que vai abrir a casa para começar uma nova célula, ou que vai sair daqui e vai oferecer uma casa de paz para outra pessoa. Talvez o Espírito Santo está te chamando agora para um compromisso maior de andar com Ele, de andar no Espírito, de viver no Espírito. Talvez esse é o compromisso que Deus está te chamando agora, a fazer a mesma oração. Nos capacita para pregar. Estende a sua mão para fazer sinais e maravilhas, mas nos capacita a pregar. E talvez esse momento da gente fazer essa oração mesmo, nos capacite. Nos enche. Espírito Santo, sopre aqui nesse lugar. Eu não sei o que o Senhor está gerando no coração dos meus irmãos, mas eu sei que o Senhor está nesse lugar. E é algo que o Senhor quer fazer ainda aqui. Sopra, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar. Será que o louvor... Helena, você consegue cantar aquela... Eu acho que o Vitor já até está tocando aí. Isso. Sopra, Espírito. Senhor, nós dizemos sim para a sua vontade. Nós queremos nos comprometer, ó Deus. Nós queremos nos comprometer ao Senhor. Nós queremos nos comprometer com a evangelização dos povos, Deus. Nós queremos nos comprometer, ó Deus, com o que o Senhor está fazendo nas nações. Mas nós queremos nos comprometer com a nossa faculdade, com o nosso condomínio, com casa de paz, com essa visão que o Senhor tem dado, com células, ó Deus. Eu oro por pessoas comprometidas com células nesse lugar, Pai. Nós queremos dizer sim para uma vida no Espírito, a uma vida de corresponder ao Espírito Santo,
de não precisar entender, mas de obedecer, de ouvir e saber que é o seu Espírito dizendo para fazer, para se mover. Dizemos sim à sua vontade, Espírito Santo. Sopra nesse lugar. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa,
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ó Senhor, nós queremos te louvar por este dia, onde fomos conclamados a um maior compromisso, a um maior chamado, a uma entrega maior, uma lealdade, uma fidelidade ao Senhor, Pai, que não nos permite, que não nos dá o direito de trocarmos o Senhor por nada neste mundo. Deus, nós estamos vendo gente de carne e osso nos nossos dias, morrendo, entregando a sua vida, se vendendo por amor de Jesus. E nós tantas vezes só pensamos em nós, nos nossos interesses. E fugimos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Senhor, nós queremos cantar esta canção aqui, hoje, no agora, em dias bons e em dias difíceis. Olhando e contemplando a eternidade, olhando para os céus. E não fixados os olhos na terra, nas coisas deste mundo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, transforma o nosso coração. Meu Senhor, tira toda a frieza, toda a indiferença, todo o comodismo no nosso coração. Meu Senhor, nós somos tão interessados nas coisas terrenas, no nosso emprego, num ganho melhor. Fazemos tantas coisas que nem podemos imaginar por um melhor salário. E nos esquecemos, Senhor Deus, de descansar nas mãos do Senhor, obedecer o Senhor e ser um presente de Deus aonde estivermos. Ó Deus, que este dia de oração pela igreja que sofre, que é perseguida, possa nos levar de fato a um posicionamento, como o teu servo disse no final de sua palavra, dizendo que o Senhor está falando, que o Espírito Santo está falando, e cada um entendendo a mensagem que o Espírito Santo está falando. Então, Senhor, se há pessoas que receberam palavras remas especiais para eles, que eles tomem posse delas, que eles a assumam, que eles a vivam, que eles tenham a sua história mudada por um encontro com o Senhor neste culto. Nós cremos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, oramos ainda por aqueles que pedem as nossas orações na internet. Oramos pela nossa missionária Vanilce, Senhor Deus, que está precisando do teu cuidado, está precisando da tua ajuda. Ela teve uma fratura na patela, Senhor Deus, e pede oração da igreja. Oramos por ela, agradecendo pela sua vida, que fez 1 ano de aniversário ontem. Que o Senhor lhe dê vida longa. Oramos pelo seu Nelson, o antigo motorista do ônibus, está hospitalizado, num quadro difícil, problema nos seus pés. Que o Senhor tome esta vida e a abençoe e cuide dela, Senhor Deus. Todos quantos nos ouviram via internet, Senhor Deus, e aqui, e estão precisando da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, assiste a todos nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senta um pouquinho, queridos, glorificando o nome do Senhor. E eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia no texto que foi ministrado nesta noite, Atos capítulo 4. Não ponham na tela não, quem tem Bíblia, abre a Bíblia ou o seu celular. Atos capítulo 4, que foi a palavra ministrada. E gostaria de sugerir que você usasse o verso 29 como uma palavra a ser refletida na sua célula, no estudo da semana.
Sua célula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O verso 29 diz assim na minha versão: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. O que mais me deixa encantado neste texto é que eles não pedem para tirar o sofrimento. Eles pedem ousadia para continuar pregando em meio ao sofrimento. O que temos feito com o sofrimento? Pedimos ao Senhor para tirar ou pedimos ousadia para permanecer firmes e fiéis? Verso 29. Amém? Que na sua célula você continue refletindo, pensando e conversando sobre isso, e o Senhor nos alcançando e mudando a nossa história.